agora fazer o convite ao nosso terceiro convidado desta mesa, que é o professor Dr. Marcelo Silva de Souza Ribeiro, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a quem nós antecipadamente já agradecemos pela sua participação, né? E vamos aí para mais uma escuta de mais um trabalho, de mais uma pesquisa, de reflexões sobre as RS. Muito obrigada, professor Marcelo. Eu que agradeço, professora Carla, e quero, em nome da professora Maria de Lourdes Ornelas, parabenizar, esse evento que está sendo muito... Já é uma tradição, a gente já acompanha esse evento já há algum tempo, e ele está sendo assim, bastante rico, eu diria que tem um toque de saúde aí também, porque faz com que a gente possa compartilhar, que a gente possa até fazer algumas catarses aqui, que a gente Perfeito. possa exercitar a nossa criatividade, Então, Com certeza. Está sendo muito bom estar aqui nesse simpósio, nessa conferência. É uma surpresa boa, quando eu vi na programação a participação da professora Ivanilde, que é minha colega do FEPAI, que é o Fórum de Editores de Revistas de Educação, do Norte e Nordeste. E aí a gente tem uma relação, assim, talvez não tão próxima, porque tem muitas pessoas, mas é bacana encontrá-la aqui, professora Ivanilde. Eu não vou, professora Carla, eu não vou fazer uma apresentação utilizando imagens e essa parte visual. Vai ser uma conversa, eu vou tentar estar dialogando aqui. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, sem prejuízo, obviamente, da qualidade, mas eu vou tentar ser objetivo naquilo que eu me propus a conversar com vocês, eu não parto de informações oriundas de uma pesquisa, então é fruto de reflexões, como a professora colocou, e eu classifico esse gênero aqui como um ensaio, é um ensaio, tá? E ele tem um título provisório que eu estou chamando, por enquanto, ele de Para Além do Engraçado, o que o meme ancora, Para além do engraçado, o que o meme ancora. Eu considero a teoria das representações sociais uma teoria extremamente profícua. O Sérgio Moscovici foi não quero dizer um gênio, não no sentido de até talvez ele não gostaria de ouvir isso, de uma certa soberba, mas assim de uma teoria profícua e uma genialidade, portanto, do Moscovici, à medida em que ele estabelece diálogos, dos mais variados modos possíveis, e abre portas. Então, é uma teoria que não é uma teoria que fecha portas, é uma teoria que abre portas. Ainda há pouco a gente viu também a apresentação da professora Suzane, falando do interesse dela, com Gramsci, e eu tenho já trabalhado há algum tempo no sentido de estabelecer um diálogo da teoria das representações sociais com a perspectiva fenomenológica. Tá? Inclusive, eu resgatei aqui um texto que foi publicado, que é capítulo de um desses livros que a professora Lourdes fez referência, dos livros que são publicados pelo grupo aí da UNEB. E esse artigo, esse capítulo, que chama-se Uma Teoria Profícua, a questão da experiência na representação social. Então, nesse texto, eu tento identificar que a representação social, ela contempla um certo entendimento de experiência, e a experiência naquele sentido ontológico, a experiência vivida, portanto, a ideia de experiência que é comum nas perspectivas fenomenológicas e que seria esse sentido de experiência que é tratado nas representações sociais. Pelo menos é isso que eu venho elaborando, E o que eu queria abordar hoje
né, o que eu quero abordar hoje, enquanto ensaio, né, é a ideia de representação, a palavra representação e a ideia de representação como algo da ordem do vivido, né? E aí eu vou explicar um pouco sobre isso, então eu vou discorrer um pouco sobre isso, portanto eu vou estar numa seara epistemológica, né? Conceitual, epistemológica, mas eu quero chegar justamente na questão dos memes, né? E aí eu vou trazer dois memes que são icônicos do nosso momento, né? Do momento que a gente vive, para a gente estar também pensando sobre esses processos educativos e esses sintomas psicossociais, que é a temática aí do nosso simpósio, né? Então, voltando, né, à questão da representação, a gente, na teoria do conhecimento, né, na tradição do conhecimento, das teorias do conhecimento, a gente tem basicamente dois grandes caminhos, né, que bifurcam, que se distanciam, que vão apreender, vão compreender representação em sentidos diferentes, né? Então, você tem, por exemplo, uma tradição de representação que é a tradição do duplo, que é a tradição de uma reprodução do mundo, né? De um mundo real para um mundo mental. Eu represento, eu duplico, né? Então, se você tem essa tradição que tem que você tem vamos dizer assim, uma pegada, né, muito mais cognitiva, né, uma pegada muito mais cognitiva, da ideia de uma cognição, ou seja, entendimento de cognição como uma reprodução da realidade, em termos de atenção, de memória. Então, eu reproduzo mentalmente aquilo que está fora. Mas você tem uma outra tradição, né, que compreende que tem um entendimento de representação como uma reapresentação, não no sentido de uma representação do duplo, mas de uma nova apresentação do mundo, né? Mas de uma nova apresentação bem naquele estilo que é entendido no mundo artístico, né? No mundo da arte. Então, por exemplo, o ator, né, que apresenta, né, que representa, que apresenta um personagem, né, ele está interpretando esse personagem e está interpretando a si mesmo. Então, esse segundo caminho, né, essa segunda tradição de representação, ela se aproxima muito de representação como interpretação, como representação que, portanto, tem a ver com a dimensão do vivido. Então, você tem representação que ela está muito mais, vamos dizer assim, circunscrita numa perspectiva cognitivista, e você tem uma outra tradição que a gente poderia dizer de representação como algo que é vivido. Ora, esse segundo entendimento de representação como algo que é vivido não exclui, obviamente, né, os níveis cognitivos, porque a experiência vivida, né, do interpretar a vida, do interpretar o mundo, de representar o mundo, é uma forma também da gente compreender o próprio mundo, né? Então, isso é importante. Quer dizer, o segundo caminho, né, a segunda tradição, na verdade, ela não exclui a ordem, a dimensão cognitiva, mas a representação ela é vista na perspectiva do vivido, né? Eu tenho buscado, nas perspectivas fenomenológicas, né, eu tenho buscado uma interlocução mais próxima com as contribuições do Gadamer, só para trazer essa referência assim, de onde é que eu estou falando. Tá? Eu escrevi algumas coisas aqui, muito, aliás, sobre o Gadamer, eu não vou me ater muito a isso, para mostrar esses paralelos, né, o quanto o pensamento gadameriano abre, né, possibilidades de diálogo com a teoria das representações sociais. Tá? Mas aí eu vou direto ao ponto. Estou indo direto ao ponto.
aspecto nessa segunda linha, né, nesse segundo caminho de entendimento de representação, e representação como algo vivido, como algo da interpretação, é um desdobramento, né, que é a representação no sentido de senso comum vivido, né? Ou seja, a representação, portanto, seria muito mais da ordem não de uma universalização, de uma universalidade abstrata, né? Mas de uma universalidade concreta, né? Por uma comunidade, por um povo, por nação, por um conjunto de pessoas que vivem, né? Ou seja, a ideia de um senso comum, de uma partilha, que é muito mais da ordem da vivência. Tá? Então, esse é um ponto também importante para a gente discorrer. A professora Maria de Lourdes falou muito aqui, de uma certa forma, o professor Ivanilde também, trazendo esses aspectos, vamos dizer assim, essas dimensões afetivas da representação social, daí a importância desse diálogo, né, da representação social e a psicanálise, que é uma fonte inspiradora para a professora Maria de Lourdes. E quando a gente se refere a esses aspectos afetivos, né, e também quando a gente fala dessas dimensões imagéticas, né, que constituem as representações sociais, nessa tradição de representação, né, não é uma reprodução, não é um duplo da imagem, é uma imagem que é vivida, né? É uma imagem que é vivida. Então, a dimensão imagética da representação social não é uma coisa que eu só estou reproduzindo em mim, é algo que me constitui, né? Que me afeta, que me atravessa, né? Eu interpreto a imagem de alguma forma, inclusive, né? Inclusive organicamente, inclusive corporalmente, né? E aí, quando a gente vai por um conceito assim mais comum do que é o mimético, o que é que a gente encontra? Eu vou ler aqui rapidinho, né? Que imita algo ou outro, e o mimético é algo que imita algo ou outro, que reproduz algo ou comportamento de modo idêntico. E aí também há os animais que fazem isso, etc. Ou seja, o mimético dessa ordem do vivido é uma ordem de remete também à conectividade, quer dizer, a ideia de imitar é porque há uma conectividade, né? Então, não é só a dimensão do vivido, mas é uma dimensão do vivido que é partilhada, que há uma conectividade, né? Quando a gente vai para o sentido de meme, que é uma coisa bem contemporânea, né? Os memes, né? Os memes da internet. Você virou meme, a gente virou meme, isso vira um meme, né? O que é que a gente vai encontrar, né? Um conceito também de senso comum. Meme, imagem, informação, ideia que se espalha rapidamente através da internet, correspondendo geralmente à reutilização ou alteração humorística ou satírica de uma imagem. A professora Suzana falou bem dessa coisa da sátira. Ideia ou comportamento que passa de uma geração para outra, geralmente por imitação. Então, meme, né? Meme é da categoria do mimético, né? Meme é da categoria da imagem. Portanto, né? Meme é da ordem das representações sociais. Meme é da ordem das representações sociais, certo? Pensando nisso, né? Aí eu chegando ao ponto agora, pensando nisso, eu selecionei por experiência, né? por nossas vivências, né? Como professor, eu sou psicólogo também de formação, como cidadão, né? Como pessoa que né? Tá aí no mundo. Eu selecionei 2 memes, né? Eu não vou trazer imagens, mas eu vou descrevê-los. 2 memes que, para mim, são icônicos e que servem para a gente refletir essa questão da temática do nosso simpósio, que tem a ver com processos educativos e sintomas psicossociais. O primeiro meme é o seguinte. Inclusive, alguém fez aí esse meme, né? Eu não sei se foi a professora Milcala, alguém se foi Geraldo na apresentação, que o primeiro meme é assim. Imagine que a gente está aqui, né? Aqui agora, interagindo nessa telinha, aí alguém assim, ei, tem alguém aí?
Alguém pode responder e fica aquele silêncio, né? Aquele silêncio, né? Absurdo, né? E o professor, às vezes é o professor, muitas vezes é o professor do outro lado da tela, diz: tem alguém aí? Alguém pode responder? E aquele silêncio, a turma em silêncio. Isso é um meme. Isso é um meme. Quem nunca viveu, né? Quem nunca encarnou esse meme, né? O segundo meme que eu trouxe para vocês, eu acho que também a gente viveu aqui em algum momento, que é: ei, ei, Marcelo, ligue seu microfone. Professor, seu microfone está desligado. E a pessoa lá falando, às vezes ela está falando, tem 5 minutos que ela está falando, e o microfone desligado, né? Então, esse é um outro meme. Quem nunca viveu esse meme, né, em tempos sobretudo, né, de aulas online, né, de ensino remoto emergencial, em períodos de isolamento, sobretudo nesses contextos, né? Que a gente está falando desses contextos, de contexto pós-pandemia, de um contexto de hiperconectividade, de contexto de hipertelas, é nesse contexto que a gente está se referindo. Aí eu queria agora, professora Carla, assim, só discorrer um pouquinho de cada um desses memes, né? Que aí a gente vai para o desdobramento desses memes. O meme 1, que é o meme "tem alguém aí? Alguém pode responder?" Esse meme, ele é um meme que tem a ver com uma representação de simulacro, né? O simulacro no sentido de achar que pode ter um contato ou não, né? Que pode ter uma comunicação ou não, né? Não, desculpe, eu inverti errado. Desculpe. O meme "tem alguém aí? Alguém pode responder?" Tem alguém aí? Alguém pode responder? Esse meme é o meme da representação da ausência. Da ausência. A representação da ausência. É a representação do desamparo, a representação naquele sentido que eu estou trazendo também, do vivido, né? Dos afetos, né? É a representação da ausência, do desamparo, do estar só, mas com uma ânsia da não resposta do outro. É um só que é um anseio ter a resposta do outro, né? Da não presença do outro. É o falar para ninguém ou ter a sensação de falar para ninguém. O buscar angustiadamente o outro sem encontrá-lo. O sentimento de abandono e impotência por não conseguir encontrar o outro. É o silêncio da angústia. Essa é a representação, naquela perspectiva do vivido, é a representação desse meme. Do "tem alguém aí? Alguém pode me responder?" O segundo meme, que é "ligue seu microfone, professor, seu microfone está desligado." Esse meme é o meme é a representação do simulacro. É o achar que existe um contato de comunicação. Você acha que está, mas não está. Você acha que está falando, mas não está. É um falar que não chega ao outro. Você fala e não chega ao outro. É uma interrupção do contato, é uma barreira da comunicação. Os limites do contato, pela via das tecnologias, que essas vias tecnológicas, elas criam, né, muitas barreiras. Você tem que dominar muito para poder chegar até o outro. A relação de dependência e, portanto, a experiência também de constrangimento. Quando você diz assim: eita, desculpa, pessoal, e o microfone. A experiência também de constrangimento. Ora, esses dois memes, eles sintetizam alguns dos nossos sintomas psicossociais. Eles sintetizam, né? São icônicos, alguns dos nossos sintomas psicossociais. Então, a questão da vida acelerada, né, para dar conta das coisas e cada vez mais coisas, leva mais cedo ou mais tarde a um colapso, né? A sensação de fracasso. E aí tem vários estudos sobre isso, tem uns trabalhos do Byung-Chul Han, enfim, o próprio Bauman. A questão, e aí, dando continuidade, essa ideia desse contexto, né? A aceleração que é também da ordem da ansiedade, né?
não há contato consigo com o outro na ansiedade. Na ansiedade você não tem contato com o outro, né? Não há um diálogo na relação, né? E aí o estar só, né? Porque você não tem um contato com o outro, o estar só é um desdobramento de uma vida hipercompetitiva e individualizada que esses memes eles terminam expressando, né? Então, tem alguém aí, eu estou só. Você falando, falando e não tem. Você acha, você não consegue estar em contato com o outro, você está só, né? Então, são representações que nós reapresentamos, que nós interpretamos, né? Isso significa dizer que é algo do nosso vivido, né? É um conhecer, viver, né? É da ordem também do cognitivo, mais amparado aí no viver. Que tem a ver com uma ideia que a própria Jodelet, ela já traz isso quando ela aborda a questão do sujeito encarnado. Quer dizer, viver esses memes, né, diz respeito a essa representação do sujeito encarnado. Então, essas representações, elas dizem respeito aos nossos afetos e vão nos constituindo, né? Esses processos educativos, né, que têm nos atravessado, que têm desdobramentos, né, para além do engraçado, né? Para além do engraçado. Claro que o meme é engraçado, mas essas representações vividas, né, têm desdobramentos para além do engraçado, né? Tem desdobramentos que nos lançam também, né, para uma situação, para os sintomas psicossociais que têm a ver com estar sozinho, que tem a ver com uma ansiedade, com um sentimento de impotência, de vazio, né? E eu acho que essas questões, professora Carla, são questões que nós da educação, do campo da educação, nós precisamos nos apropriar, não como não no modelo biomédico, mas como educadores, numa perspectiva pedagógica, mas precisamos entender, né, o desdobramento desses fenômenos psicossociais. Eu acho que a teoria das representações sociais é muito rica nisso, né, que possibilita compreensões e pode orientar como a gente orienta, né, como é que a gente pode se orientar e operar, né, a partir disso. Então, encerro aqui a minha fala e aí agradeço.